Um mangaka, pensando que estava salvando a vida da sua assistente de ser espetada por uma caneta que estava atrás dela, acaba tendo uma baita viagem ao encostar no que parecia ser um rabo. E agora, continuando a história de Otonari Niginga, a Goshiki contou uma história bem doida, que ela é do povo estelar e que chegou lá depois de vagar pela galáxia, uma alienígena. E o Kuga, impressionado escutando isso, pensa se ela é perigosa, pensando se tratar de uma doida, né? Como ele encostou no ferrão dela, no rabo, agora ele é noivo dela, segundo a tradição do seu povo. Ainda falando da tradição, ela deveria se casar com alguém que fosse escolhido pelos seus pais. Mas ela aprendeu com os mangás as maravilhas do amor livre e da vida. Então, ela não está muito afim de seguir a tradição. E a Goshiki fala com convicção que eles deveriam tentar se apaixonar um pelo outro. O Kuga sai um pouco de lá e se pergunta do que diabos que ela está falando. Depois de toda aquela doideira, no seu quarto, a Goshiki sonha com o seu vilarejo e todos parecem pessoas bem normais, dando bom dia para ela, chamando ela de princesa. E quando acorda, ela sai, decidida a passar na sua casa. Ela vai voltar para a ilha? Logo após a Goshiki sair, o Kuga começou a passar mal, com febre e tudo mais. Assim que a Goshiki descobre que o Kuga está nesse estado, ela volta imediatamente, pedindo para o Kuga segurar a mão dela. Ele não entende nada, e ela pede desculpa para ele, que ele está assim porque ela ficou longe dele. Ele fica ali tentando entender toda essa história maluca da Goshiki. Apesar disso, ele parece estar melhor, agora que ela está lá. Ele está sofrendo um castigo, uma punição, por ele ter ficado longe dela, quando ela saiu de casa, já que agora eles são noivos, e é tudo para proteger ela, já que ela é a princesa do seu povo. Foi ela que saiu, e é ele que sofre o castigo? Bom, nisso ela pede perdão para ele. Para recuperar a saúde logo, com muita vergonha, ele segura a mão dela, sem conseguir parar de olhar para isso. Os dois estão numa sintonia incrível, e ele percebe que ela estava falando a verdade. Apesar de toda essa história de princesa e de povo estelar, ele acaba dormindo nesse momento. A Goshiki decide ficar definitivamente lá, alugando um quarto da casa do Kuga. Enquanto ela ajuda ele a tirar os matos, a Goshiki diz que pediu aos seus funcionários na ilha pesquisarem se o pacto deles pode ser cancelado. E do nada, ela termina de tirar os matos, e ele nem acredita que ela foi tão rápida, com uma velocidade sobre-humana. Essa ajuda não foi de graça. Ela pede para ele ir fazer compras com ela. A Goshiki é péssima em escolher roupas e acaba escolhendo uma que parece mais com uniforme escolar. Apesar disso, ele fala que se ela gostou, não tem problema em usar essa roupa. E isso é normal, galera, já que ela teve aulas por correspondência e ela nunca foi à escola. Eles decidem que vão comprar aquela roupa então. Ela fica encantada também com os livros. Até que antes de comer, ela faz uma reza, oferecendo a todos do povo estelar, deixando o Kuga surpreso com isso. Essa é uma forma dela tentar se conectar com o seu povo. Ela consegue usar um tipo de telepatia para tentar se conectar com o seu povo. Nesse momento, o Kuga fala sobre uma lenda que ele viu na internet, que um certo dia, as crianças da ilha encontraram uma estrela cadente. A estrela caiu no pé de uma montanha e começou a chorar sem parar. Uma criança da ilha se aproximou dessa estrela e foi impregnada pelas lágrimas dessa estrela, sentindo a tristeza da estrela. Essa criança distribuiu as lágrimas para as outras crianças
e elas também conseguiram entender os sentimentos da estrela. Ela não conseguia aguentar a solidão. A cada lágrima derramada, a estrela foi ficando menor, até sumir por completo. Mas está tudo bem. Os sentimentos da estrela foram transmitidos ao povo da ilha, e ela não se sente mais sozinha. A Goshiki fala que essa é uma história simplificada para as crianças entenderem, e que na verdade era um meteorito que caiu na ilha onde ela nasceu, e não uma estrela. E que o meteorito trouxe uma espécie de micro-organismo, como se fosse um parasita alienígena, né? Que se instalou nas pessoas. A avó dela foi a primeira criança estelar, 2 gerações antes dela. A Goshiki teve pouco contato com os livros, tudo era emocionante, e então ela começou a copiar os desenhos. Infelizmente, a avó dela já morreu, e apesar da mãe dela ser contra ela sair da ilha, a sua avó deu um apoio. Enfim, a Goshiki quer ter um romance genuíno com o Kuga. Toda essa história ainda parece coisa de doido, e o Kuga fala que não precisa ser com ele, se eles anularem o pacto para acharem outra pessoa boa para ela. Depois de espirrar, ele sai um pouco dali, para lavar as mãos. Quando ele volta do banheiro, tem 2 caras dando em cima dela, e ela, como é muito inocente, não percebe as reais intenções deles. O Kuga pega o braço dela, para eles saírem dali. Ela pede para ele soltar ela, e por algum motivo, começa a sair sangue do nariz dele. Os curiosos ficam ali só olhando para eles. Na verdade, a Goshiki foi a culpada pelo espirro e pelo sangramento nasal dele. É uma punição por ele ter pegado ela à força, de modo indesejado, já que ele pegou ela pelo braço. Ele explica que só estava tentando afastar ela daqueles caras suspeitos, que não tinham a intenção de machucar ela. Muito triste, ela fica pensando que se não tivesse saído da ilha, nada disso teria acontecido. Vendo ela assim, o Kuga pergunta se ela nunca desenhou um mangá antes, já que ela só copia o desenho dos outros, né? Já que ela deve gostar disso. Ela responde que sim, que gosta. O Kuga então fala para ela não dizer que seria melhor ela ter continuado na ilha, por causa de outra pessoa. Muito triste por ter escutado isso dela. Ela não entende por que ele está chorando. Envergonhado, ele fala que não está chorando. Ela então mostra para ele e agradece ele por ser tão gentil. O Kuga ainda quer que ela descubra como cancelar o noivado deles, mas se ela vai morar lá, ele está decidido que vai ajudar ela e aprender as regras para ficar com ela. Isso até parece uma declaração, hein? Ela, é claro, aceita. A irmãzinha do Kuga percebe que eles estão se dando muito bem, já que fizeram até compras juntos, deixando até a prima do Kuga surpresa. A Goshiki fala o quanto ficou feliz quando ele diz que queria saber mais sobre ela. Os irmãos do Kuga ficam ali surpresos. Só depois a Goshiki pergunta se ela devia ter guardado o segredo, com os irmãos dele perguntando sobre o que aconteceu. E assim termina o resumo do 2º episódio do anime Otonari ni Ginga. E se vocês curtiram, aproveite e se inscrevam no canal para não perderem nenhuma novidade. Até a próxima!